Então, boa noite a todos, colegas que estão aí em vossas casas, calmos e tranquilos, a assistir a esta palestra. E antes de a iniciar propriamente, preveniram-me de que eu tinha que falar sobre os conflitos de interesses. E é evidente que eu, durante a minha prática de médico e psiquiatra, transmiti muitas dos meus conhecimentos apoiado ou financiado por algumas das casas farmacêuticas. Provavelmente vou-me esquecer de alguma, mas a Lilly, a Pfizer, a Janssen, a Servier foram casas que me subvencionaram sempre que eu fazia algumas comunicações ou palestras por esse Portugal fora. Bem, dito isto, vou falar sobre uma norma de orientação clínica que, segundo ouviram, estaria ou está retirada, isto é, não vai ser posta, ela estava em discussão, já estava nesta altura até já próxima do fim dessa mesma discussão, mas convém dizer porque é que ela foi retirada. Não foi retirada porque tivesse alguma coisa de muito má, foi retirada porque a norma da terapia farmacológica da depressão, que vão ouvir logo a seguir pela doutora Sofia, tem tudo o que esta tem sobre os antidepressivos. E não é muito aceitável que uma norma de orientação clínica seja só sobre fármacos. Fez-se sobre estes antidepressivos, também já se fez sobre os ansiolíticos e também se fez sobre os antipsicóticos e provavelmente as três serão retiradas porque darão lugar às doenças que estes fármacos tratam. Fazendo este reparo, vou fazer ainda outro antes de iniciar. Uma norma de orientação clínica não é mais do que isso. Baseia-se, sem dúvida nenhuma, na robustez dos resultados de ensaios clínicos, de estudos científicos e na experiência de alguns especialistas nesta área. Depois, se é mais ou menos essa evidência, diz-se que é de tipo A ou de tipo C. Mas também sobre o grau de recomendação, que esta está diretamente relacionada com a relação risco-benefício da utilização de cada um dos tratamentos. E assim ela será mais elevada se for de grau 1 ou mais reduzido se for de grau 3. Dito isto, a norma existe e quem a seguir, de certeza absoluta, que será um bom médico, porque fará uma boa prática clínica. Mas se só a seguir, de certeza absoluta, que não vai ser um médico excepcional. As normas clínicas servem para alguns doentes, não servem para todos, e a arte da medicina é exatamente perceber que as normas clínicas servem para alguns doentes, mas não servem para todos. E para esses que não servem, a gente não as pode aplicar, ou não as deve aplicar. Dito isto, esta é a tal norma, como eu vos disse, que já estava em audição e que seria para aplicar já no dia 30 de março. Não foi, mas há muitas das coisas que aqui se vai falar sobre esta norma que são importantes e que são para ser seguidas. Como eu vos disse e ressalvo, não é para ser seguido cegamente. Esta norma, este é o resumo da norma, a síntese da norma, tem as normas propriamente ditas, são cerca de 14, tem os critérios, cerca de 15, faz-se uma avaliação, a fundamentação e depois, mais adiante, veremos que esta mesma avaliação estava diretamente ligada com estes bilhetes de identidade. Estes bilhetes de identidade dos indicadores que serviam para que, a pouco e pouco, se fosse dando informações para a modificar naquilo que ela pode ter de errado. Vejamos então a primeira norma. A utilização de antidepressivos, em que é que está indicado principalmente? Nos episódios depressivos. E reparem que aqui se fala em moderados e graves. É importante porque temos já uma noção de que provavelmente, na maioria, se não em quase todos os casos de depressão leve, não se devem utilizar os fármacos. Vamos ver mais à frente que provavelmente há algumas exceções. E depois, há outro dado importante, é que são nessas depressões moderadas e graves,
E nas crianças só deve ser utilizado a partir dos 8 anos, mesmo aí, só quando não responderam a 4 ou 6 sessões de terapêutica psicológica. E mesmo assim deve ser sempre associado esse fármaco à terapêutica psicoterápica. Nas perturbações obsessivo-compulsivas, que são um caso mais grave de algumas patologias, pode-se iniciar um pouco mais cedo, por volta dos 6 anos, e os fármacos aqui indicados são a clomipramina e a sertralina. É evidente que os antidepressivos são um tratamento de primeira linha para as perturbações também da ansiedade. E aqui eu chamo a atenção quando se diz que se gasta muitos antidepressivos e provavelmente não haverá tantas depressões quanto isso. O problema é que há muito mais perturbações de ansiedade do que há de perturbações depressivas. No último inquérito feito da prevalência das doenças mentais em Portugal, verificou-se que, ao ano, a prevalência da depressão anda à roda dos 8%, 8,5%, e a prevalência das perturbações de ansiedade anda seguramente por volta dos 16%. E também se pode usar antidepressivos no tratamento da bulimia nervosa. A mais indicada é a fluoxetina. Nos casos de depressão psicótica, aí terá de haver seguramente uma associação com antipsicóticos. Mas chamo a atenção que esta associação com antipsicóticos pode também ser feita, mesmo quando a depressão não é uma depressão psicótica, isto é, quando há uma depressão resistente. Podemos também depois falar sobre isto mais adiante. Nas grávidas é preciso ter cuidado e quando se tiver que utilizar um antidepressivo, aqueles que são mais bem estudados e que têm menos risco são a fluoxetina e a sertralina. O risco de suicídio. O risco de suicídio é um dos aspectos que aqui também é tratado e que é importante. E é importante porque houve durante algum tempo um grande alarido dizendo que não se podia dar antidepressivos porque os antidepressivos, principalmente em populações jovens, porque isso iria desencadear o suicídio. É evidente que se não tiver o cuidado clínico, aqui mais uma vez o que interessa é clínica e não só dar um fármaco, é que o problema é que os primeiros 8 dias, os primeiros 15 dias, em qualquer pessoa, o antidepressivo não tem uma ação sobre o núcleo do humor, mas muitas das vezes tem a ação sobre a parte motora. E como provoca uma desinibição motora, com uma falta ainda de atuação ao nível do humor, é mais fácil uma pessoa suicidar. Por isso é que é preciso ter muito cuidado nesses primeiros 8 dias. A norma faz referência a isto. Depois que deve ser em monoterapia, isso é um dado que, enfim, dito aos psiquiatras, não é muito seguido por eles, porque usam sempre muito antidepressivo, muitos fármacos em associação, e que, mesmo depois de atingir a remissão, e isto é muito importante também, deve-se manter ainda o tratamento, mesmo que o indivíduo já esteja remitido, já esteja sem qualquer sintoma. Portanto, em muitas situações, o tratamento não deve ser inferior a 2 anos. Esta é um clássico slide que mostra estas fases do tratamento, desde a fase inicial, que é a parte aguda, tratamento agudo, até atingir a remissão. Isto pode demorar 6 a 12 semanas, mas depois deve-se manter a fase de continuação de tratamento por mais 4 ou 9 meses e depois, mesmo depois de já estar uma recuperação, deve manter-se por mais 1 ano. O que eu ressalvo aqui, e reparem aqui no canto direito, que se fala em vulnerabilidade à doença. E é evidente que há alguns doentes que são vulneráveis e que provavelmente terão que fazer a terapêutica antidepressiva a vida toda. O bupropião está indicado na cessação tabágica e a escolha dos antidepressivos aqui eu, enfim, bati-me um bocado para que isto não fosse assim
conforme está nesta frase, mas as normas e estas NOCs são por pareceres de várias pessoas, nem sempre aquilo que a gente pensa que é o melhor fica. Isto é, que diz que não existem diferenças significativas em termos de eficácia entre os antidepressivos. Isso não é bem assim, embora é evidente que os efeitos colaterais são diferentes. Depois há um algoritmo e tem umas exceções a esta regra. Esta é a norma que eu vou passar adiante. Este é o algoritmo clínico e só chama a atenção para esta parte mais em baixo, é que este algoritmo vai sendo seguido até aquela parte em baixo é quando se deve enviar o doente que está a ser visto pelo médico de família para uma especialidade, para a especialidade de psiquiatria. Também é outra coisa que nós podemos discutir. Os critérios é uma repetição um pouco das normas. Volto outra vez a insistir que os episódios depressivos moderados a graves devem ser tratados com os antidepressivos e também as perturbações de ansiedade. A tal ressalva que eu vos dizia é que em alguns casos de depressões leves também pode ser obrigatório usar antidepressivos. Em quais são esses casos? São em casos em que há pessoas que têm antecedentes familiares e antecedentes pessoais pesados de depressão. Nestes casos, provavelmente será também necessário utilizar antidepressivos mesmo em depressões leves. E também, no caso dessas depressões leves, serem duradouras, se prolonguem durante anos, nessa altura também é essencial que se utilize os antidepressivos. Devemos utilizar os antidepressivos nas doses que vêm estipulados pela casa farmacêutica. Em alguns deles devem ser subidos gradualmente as doses, noutros isso não é necessário. E volta aqui a falar-se de que não há evidência clínica ou científica para que se combine mais do que 2 antidepressivos. Nesta norma não se fala em que há evidência clínica que se deve, por vezes, e quando há resistência, juntar 2 antidepressivos. É isso que eu vos mostro neste estudo interessante, um estudo que foi publicado em 2010 e que mostra algo que não é muito habitual fazer-se. Este foi um único estudo, é evidente que foi um único estudo, é um estudo que é muito referenciado e que, o que é que diz? Diz que podemos utilizar 2 antidepressivos logo desde o início. E mostra o seguinte, mostra que quando se utiliza 2 antidepressivos logo desde o início, nós temos taxas de remissão que são o dobro de quando se utiliza só um. Claro que já me vão dizer, isto está perfeitamente contraindicado, porque nós falamos foi na monoterapia, e falamos sempre na monoterapia. Isto só vem demonstrar, isto é uma investigação que só vem demonstrar que quando nós estivermos com algum problema e quando um antidepressivo não funcionar, a utilização de 2 antidepressivos pode ter êxito. E neste caso, o que aconteceu é que quando se retirou um dos antidepressivos, de uma forma por dupla ocultação, qualquer um deles, o que havia era recaídas em cerca de 40%. Bem, isto também pode depois ser objeto de discussão. Nunca se deve fazer uma suspensão súbita por causa dos sintomas de descontinuação. É o que diz aqui, os sintomas de descontinuação são mais em alguns antidepressivos, por exemplo, são mais na amitriptilina, na imipramina, mais na paroxetina, na venlafaxina, menos nos outros, mas é sempre preciso ter sempre cuidado com este sino de descontinuação. E depois a avaliação que foi ou que deveria ser feita através de várias entidades. E provavelmente foram estas mesmas entidades que avaliaram e acharam que não devia esta norma seguir para a frente, porque a próxima já tem isto tudo. As fundamentações, volto outra vez a falar-se em os diferentes grupos de antidepressivos e diz que são todos iguais. Não é bem assim. E não é bem assim porquê? Porque eles têm estruturas químicas e mecanismos de ação diferentes. E é muito pouca a probabilidade de terem a mesma eficácia. Porquê? Porque também os doentes não são os mesmos. E aqui volta outra vez a ser a arte da medicina.
Os doentes não são os mesmos, portanto, os mesmos fármacos não vão ter a mesma eficácia nos mesmos doentes. E a arte está em perceber, é por isso que eu vou apresentar aqui um slide a seguir, este é o quadro da classificação dos antidepressivos, o quadro do mecanismo de ação, mas eu vou-vos apresentar este e provavelmente depois ficaria por aqui, não me continuaria a falar mais. Porquê? Só para vos dizer o seguinte. A depressão, a doença depressiva, tem várias dimensões. E em alguns doentes predominam umas dimensões sobre as outras. Ora, se em alguns doentes nós temos uma dimensão que está mais relacionada com a serotonina e que está mais diretamente relacionada com a impulsividade, as obsessões, as compulsões e as fobias, este doente provavelmente vai beneficiar mais com fármacos que atuem sobre a serotonina. Mas o outro doente, que tem uma predominância dos sintomas ao nível da alerta, da vigilância e da energia, é mais dependente do déficit da noradrenalina. E haverá um outro doente que terá mais déficit no impulso, no drive, no prazer. E esse é mais sobre a dopamina. No conjunto, todos os doentes deprimidos têm uma coisa em comum. O seu humor está diminuído, as emoções também estão embutidas, há uma diminuição da cognição. A junção de cada uma destas dimensões é que fará com que nós possamos distinguir um doente deprimido de outro doente deprimido e de outro doente deprimido. É por isso que eu não aceito que os antidepressivos são todos iguais e têm todos a mesma eficácia. Não têm. E a arte está exatamente em percebermos isso. Agora reparem, os SSRIs provavelmente têm uma eficácia muito grande em doentes deprimidos que têm uma predominância deste grupo de sintomas. A trazodona também está muito nesta linha. Os medicamentos que só atuam sobre a noradrenalina, a reboxetina, que é muito raro usar-se. Os medicamentos que atuam na noradrenalina e na serotonina. Nós teremos aqui um equilíbrio na atuação destes dois neurotransmissores. Por fim, também a mirtazepina e a mianserina, que atuam também na noradrenalina e na serotonina. Os inibidores da MAO reversíveis e de tipo A, como a moclobemida e o pirlindol. E um medicamento que atua só sobre a noradrenalina e, portanto, terá uma ação direta sobre o prazer. Por isso é que ele é muito bom na cessação tabágica. Porque a nicotina atua diretamente neste núcleo. E se com o bupropião nós conseguirmos fazer subir a dopamina, as pessoas têm muito menos necessidade de fumar. Depois há os antigos inibidores da MAO e os antidepressivos tricíclicos, que esses sim atuavam no conjunto dos três neurotransmissores, portanto, muito provavelmente, eles eram aqui, a sua eficácia era maior. O problema era a efetividade. Porque o que acontece é que estes fármacos tinham efeitos colaterais indesejáveis, graves, tóxicos e por isso é que foram paulatinamente abandonados, apesar de serem muito baratos. Mas ficavam caros. E, por fim, ultimamente também apareceu aqui um outro antidepressivo, a agomelatina, que atua também ao nível da serotonina, mas também da melatonina. Eu ficaria por aqui, não sei se já tenho os meus 20 minutos, e no fim nós certamente que vamos ter oportunidade de tocar nestes pontos que eu aqui deixo para a discussão. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Dr. Medeiros Paiva. Espero que tenha sido esclarecedor. Vamos agora trocar aqui de intervenientes. De qualquer das formas, eu... Já agora, deixa-me que não resiste este comentário do Pedro Azevedo. Professor Medeiros Paiva, está aqui um colega, o Pedro, a comentar: este esquema está ao máximo. Muito obrigado. Começar por aí, porque realmente este esquema significa, no fundo, uma forma de raciocínio, uma forma de raciocinar sobre a depressão, que está aqui
brilhantemente esquematizado num espaço tão curto, porque não pensarmos nas NOCs partindo do diagnóstico, partindo de uma forma de raciocínio e depois empurrarmos ou percorrermos o caminho em direção à terapêutica. Ou seja, no fundo, o que eu quero dizer, em termos a importância para os cuidados de saúde primários, as limitações de tempo, as limitações da nossa própria consulta, não justificaria um algoritmo que, no fundo, um algoritmo integrado, como este, com o conhecimento que temos do doente, as características de comportamento e do humor deste doente e como transportar isto a nível terapêutico. Que neurotransmissores envolvidos e que terapêutica a seguir. Ou seja, que acha desta interface num documento, numa NOC? Acho que sim, e mais o avanço que as neurociências tiveram. Peço desculpa. O avanço que as neurociências tiveram não ficam só por aqui. Eu não tenho tempo para mostrar, mas hoje o que se conhece dos circuitos cerebrais e da relação entre esses circuitos cerebrais e há algumas destas dimensões que aqui estão esquematizadas de uma forma muito sucinta, levar-nos-ia a provavelmente ter NOCs mais atualizadas, não é? Agora, como as coisas não estão sedimentadas, a NOC sempre foi conservadora e sempre será conservadora. Isso é uma coisa que nós não podemos fugir. A NOC é uma coisa conservadora. A ciência avançou muito mais do que as NOCs. Há muitas mais coisas que nós conhecemos da ciência que não podem ainda estar na NOC porque não há a evidência tal grau 1 e não há a evidência tipo A. E, portanto, não podem estar nas NOCs. Mas quem quiser aprender, é isso que eu digo, quem quiser aprender e quem quiser utilizar isto, é evidente que tem forçosamente que fugir algumas vezes da NOC, porque sabe mais do que as NOCs. E esse é um médico, não é um médico bom, é um médico muito bom. Precisamente essa é a questão, é o capítulo, muitas vezes o capítulo do diagnóstico que escapa um bocadinho à maior parte das NOCs. As NOCs são muito dirigidas para a questão da terapêutica, da patologia em si. Obrigado. Tinha também aqui uma pergunta do Pedro Azevedo, que no fundo vai um bocadinho ao encontro disto. Logo no início da NOC temos a questão da depressão grave, a depressão moderada, a depressão ligeira. Ora, em termos de distinção deste escalonamento de gravidade, de nível de gravidade, o Pedro coloca aqui a questão de como é que conseguimos fazer esta distinção. Como é que se define este conceito, não é? Pois, normalmente há escalas de avaliação e é pela quantidade, do valor das escalas de avaliação. A mais conhecida é da Hamilton para a depressão. Depois há várias, mesmo na escala da Hamilton, há umas mais curtas, outras mais longas. E é através disso, não há... Isso é quantificável através das escalas. Há as mais graves, que é acima de um determinado valor, depois as médias, que é entre um determinado valor e outro, e depois as leves, que são abaixo desse valor. Mas depois há a nossa percepção de que a quantidade de sintomas e a qualidade dos sintomas são mais leves e a gente percebe que o doente é passível de se intervir no doente e às vezes com uma intervenção relativamente breve e curta nós sentimos um alívio do doente. Essa é uma depressão leve. O problema é se essa depressão leve tem em antecedentes pessoais e familiares casos de patologia grave, quer do tipo afetivo, quer até do tipo cognitivo. E nessa altura, nós, como prevenção, não podemos tratar aquela depressão leve só como se fosse leve, e às vezes temos que fazer intervenções psicofarmacológicas que podem ser mal vistas por quem não perceber que o doente não é só ter aquela doença naquele momento. O doente tem uma história dele próprio, pessoal, e tem uma história familiar. E penso que a nível dos cuidados primários também estamos
num plano privilegiado para essa avaliação, porque conhecemos os doentes, conhecemos as famílias, é um trabalho de continuidade, ou que se pressupõe de continuidade, e se calhar estamos numa perspectiva privilegiada para fazer este escalonamento. Eu não sei se temos... Temos aqui mais uma pergunta. Nosso colega Luís Monteiro coloca a seguinte pergunta. No editorial da Ata Médica de janeiro-fevereiro de 2013, de Daniel Sampaio e Diogo Teles Correia, é referido que vários estudos indicam que a prevalência de depressão poderá ser superior nos idosos institucionalizados. Embora sejam escassas as investigações que comparam a ideação / tentativas de suicídio entre idosos institucionalizados e não institucionalizados. Havendo resultados díspares. E pergunta então ao Luís, qual é a sua experiência, digamos, nesta área? Há diferenças entre os idosos institucionalizados e não institucionalizados? Isto sai, se calhar, um bocadinho fora da norma em si, mas o colega partilha esta pergunta, já que estamos a falar do tema. Aqui, a minha experiência na terceira idade não é assim das mais... Enfim, não é, tenho outras áreas onde tenho mais experiência, embora trate muitos doentes da terceira idade e com depressões, e não só, com outras patologias, e já tenha ido uma ou outra vez a lares ver doentes idosos que estão em lares. Mas nunca fui médico de um lar, e isso dar-me uma maior experiência, não é? Mas é evidente que nós todos sabemos que uma pessoa, quando vai para um lar ou quando vai para uma instituição, quer seja porque está doente, quer seja apenas porque não tem quem o trate, o humor dele vai baixar. O humor de um doente que vai para uma instituição baixa. Se baixa, há maior risco de suicídio. É isto só que eu vejo, porque todos os casos em que a pessoa estava numa família, incorporado numa família, e porque essa família não pode tomar conta dele, e que o colocou num lar, é evidente que o humor baixa. Baixando o humor, o risco de suicídio é maior. Muito bem. Obrigado. Se me permite, Henrique, tenho aqui mais uma pergunta. É da nossa colega Mariana Rio. É uma pergunta um bocadinho... É um desafio, quase, que ela aqui nos coloca. Eu peço que, de certa forma, interprete isto com este espírito. Nós, muitas vezes, nestes debates, temos um bocadinho este espírito informal e, às vezes, mesmo coisas que normalmente, às vezes, não ousamos dizer num congresso científico, por vezes, nestas partilhas aqui, exatamente, há coisas que vamos partilhando. E então a Mariana pergunta-nos assim: os antidepressivos são eficazes pelos seus mecanismos ou pelo efeito placebo? É esta a pergunta. É interessante porque há vários estudos que mostram, e como sabem, sempre que foram feitos ensaios, eu fiz alguns, e lembro-me aqui há uns anos de fazer um ensaio em que, na realidade, o placebo era superior ao medicamento. E depois, só mais tarde, é que viemos a saber qual era o medicamento, porque era duplamente cego. Portanto, o placebo tem cerca de, anda à roda, de 30% de êxito. Portanto, até houve quem já pensasse também comercializar um placebo para nós darmos. Mas nós, médicos, damos muitos placebos. Muitos placebos. E às vezes nem sequer temos a noção de que estamos a dar um placebo. Quando estamos a dar uma vitamina e dizemos que essa vitamina é, enfim, o suprassumo e que vai fazer com que o cérebro fique mais ativo e a memória fique mais viva, mais de 30% dos doentes melhora. Portanto, há aí, na realidade, nesses casos limite, no caso, por exemplo, das depressões leves, é evidente que o placebo tem uma ação que às vezes se sobrepõe ao próprio medicamento. Agora, o que o placebo não consegue fazer é tratar uma depressão para além dos 6 meses. E quando se fazem todos os trabalhos que se fazem, e quando se prolonga o tratamento durante 6 meses com um placebo e com um antidepressivo, aí ao fim de 6 meses a diferença não é 30 para 70, a diferença é 5 para 95.
porque aí nós vemos a diferença. Nas ligeiras há o aspecto até da própria psicoterapia. Nós damos um medicamento, fazemos psicoterapia, mas isso nem sequer a psicoterapia é considerada placebo, porque a psicoterapia é também uma terapêutica. E às vezes, eu costumo dizer, há muita gente muito preocupada com os efeitos colaterais dos antidepressivos ou de alguns antidepressivos. Mas nunca vi assim pessoas tão preocupadas como eu muitas das vezes estou quando vejo fazer psicoterapias que são altamente maléficas para os doentes e que às vezes ficam para a vida inteira. Há psicoterapias selvagens que provocam nos doentes mal-estar que nós vamos apanhar às vezes 20 anos depois porque o fulano de tal, até custa-me dizer que é o senhor doutor ou a senhora doutora, me disse que eu estava doente por causa disto, daquilo, aquelas interpretações selvagens que toda a gente acha que tem, sem sedimento científico, às vezes muito ligados ao seu paizinho Freud, e é evidente que isso faz às vezes muito mal aos doentes. Portanto, placebo às vezes é terapêutico, as psicoterapias são essenciais, mas têm tantos efeitos ou mais efeitos colaterais que os fármacos. Muito bem. Já agora, Henrique, se me permites, eu tenho aqui uma pergunta na linha dos efeitos secundários, dos efeitos laterais. É o José Agostinho Santos que faz a seguinte pergunta. Bastante se fala também do risco hemorrágico gastrointestinal dos SSRIs. Algumas NOCs internacionais, nomeadamente as britânicas, falam da associação com fármaco gastroprotetor se os SSRIs podem ser prescritos em indivíduos com elevado risco gastrointestinal. Eu peço desculpa que isto às vezes a digitar no teclado, ou seja, a ideia que eu tenho é que, segundo essas guidelines, nos indivíduos com elevado risco gastrointestinal, estará recomendado a prescrição de fármaco gastroprotetor associado. E depois ele dá exemplos dos indivíduos de elevado risco, são idosos, sob terapêutica com antiplaquetários, se fazem AINES com frequência para outras patologias. E ele pergunta que evidência existe que de facto dê consistência a esta associação, a associação entre os inibidores de recaptação da serotonina e o gastroprotetor. Não é só os SSRIs, os SNRIs também. E esta NOC, que eu não sei se na outra que vai ser agora falada, a terapêutica farmacológica da depressão major, se também diz isso. Mas na NOC dos antidepressivos fala exatamente na necessidade em alguns doentes de fazer um gastroprotetor. Principalmente nos idosos. E que estejam a fazer outros fármacos que com estes possam provocar essas hemorragias gástricas. Eu se quer que lhe diga, com 40 anos de prática clínica e de usar muitos antidepressivos, nunca tive, pelo menos que o doente me viesse relatar, algum caso de hemorragia gástrica com SSRIs. Mas já tive com aspirina. Muito bem. Muito obrigado. Penso que vamos Vamos avançar. A doutora Sofia Pinto vai apresentar então a NOC 34/2012. Força, Sofia. Olá, obrigada. Boa noite. Pronto, parte daquilo que eu vou apresentar vai ser algo repetido em relação à primeira apresentação, mas assim até pode ser que vos ajude a captar a informação. Desde já não tenho conflitos de interesse a declarar e, portanto, vou passar à apresentação. É a terapêutica farmacológica da depressão major e da sua recorrência no adulto. Numa fase inicial temos que avaliar o doente a vários níveis. Fazer uma história, avaliar a história da doença atual com a exame mental, incluindo o início e a evolução dos sintomas, a gravidade e o impacto funcional, classificar em depressão ligeira, moderada ou grave e avaliar fatores de stress psicossocial, como por exemplo uma perda significativa ou ansiedade. É importante ter uma história psiquiátrica, sabendo se já houve antecedentes de depressão e que terapêutica é que foi efetuada na altura e se ela foi eficaz ou não. Também é essencial ter em conta a história pessoal, ocupacional, social e familiar, nomeadamente antecedentes de patologia psiquiátrica nos elementos familiares.
Temos que avaliar o risco de suicídio e, para tal, é preciso fazer perguntas específicas relacionadas com os pensamentos, intenções, planos, métodos e comportamentos, sintomas psiquiátricos específicos, nomeadamente sintomas psicóticos e de ansiedade, comportamentos suicidários, quer recentes, quer passados, e também nos familiares já houve tentativas de suicídio. Claro que também vamos ter que avaliar o doente como um todo, não só a parte psiquiátrica, mas também as comorbilidades, tanto porque a depressão pode agravá-las, como porque algumas doenças orgânicas podem ajudar ou potenciar uma depressão. E são elas as doenças cardiovasculares, doença da tiroide, neurológica, metabólica e abuso de substâncias como álcool, psicotrópicos e hipnóticos. Não existem exames complementares de diagnóstico que tenham que ser pedidos por regra. Estes vão ser pedidos de acordo com a nossa avaliação e, por exemplo, se desconfiarmos ou suspeitarmos de alguma patologia ou alteração da tiroide. É importante também saber qual a medicação habitual e ter especial atenção para alguns medicamentos que podem dar sintomatologia depressiva. São eles corticosteroides, alfa-metildopa, interferão, isotretinoína, para tratar o acne, como sabemos, vareniclina, para a cessação tabágica, e também ter em conta que a abstinência de substâncias pode gerar sintomas depressivos. Tendo o diagnóstico feito, temos que decidir, antes de iniciar a medicação ou a terapêutica não farmacológica, se o doente deve ser hospitalizado ou internado compulsivamente. Preferencialmente, o tratamento deve ser feito em ambulatório. Deve ser hospitalizado se houver um risco significativo para o doente ou para terceiros. E o internamento compulsivo deverá ser feito de acordo com os pressupostos na Lei de Saúde Mental que conseguem encontrar em Diário da República. O tratamento vai passar então por 3 fases. A primeira fase, ou fase aguda, tem o objetivo de obter a remissão, sendo que tem à partida uma duração de 6 a 12 semanas. O que é a remissão? É a diminuição em 75% a intensidade dos sintomas ou a ausência de humor depressivo e a ausência de perda de interesse, no mínimo durante 3 semanas, com 3 ou menos sintomas depressivos de acordo com os critérios da DSM-4. E nesta fase, então, podemos implementar terapêutica farmacológica ou intervenções psicológicas ou biológicas. Quando é que nós consideramos que devemos prolongar esta fase aguda por mais de 6 semanas? Quando a resposta é parcial, ou seja, não obtemos uma resposta, que é a diminuição de intensidade a 50% dos sintomas, mas de 25%, em formas crónicas de depressão ou quando existem comorbilidades psiquiátricas e ou médicas. Quando obtemos uma resposta incompleta, podemos ter várias estratégias. Aumentar a dose de antidepressivo, substituir o antidepressivo, sendo que aqui convém fazer titulação cruzada, ou seja, ir diminuindo a dose do primeiro e progredindo e titulando a dose do que vai substituir, principalmente se forem de classes diferentes. Potenciar farmacologicamente, quer com antidepressivos ou com fármacos não antidepressivos, como o lítio ou a hormona tiroideia. E a norma refere que, não conseguindo obter sucesso com a abordagem terapêutica efetuada, pode-se considerar eletroconvulsivoterapia. Eu gostaria de acrescentar que, pelo menos no UpToDate, referem que isto também pode ser considerado como, numa fase inicial, numa depressão grave, com risco acrescido para o doente, significativo a nível de suicídio, e haverá, eventualmente, outras indicações. Gostaria só de referir que o facto de um fármaco, de um antidepressivo de uma classe não ser eficaz, não significa que outro da mesma classe não seja. Apesar de terem semelhanças, também têm as suas particularidades. E isto principalmente no caso dos SSRIs. Quando não se obtém resposta, os tais 50% de diminuição de intensidade dos sintomas, devemos, claro, avaliar o doente, confirmando a adesão à terapêutica, reconsiderando o diagnóstico, por vezes pode ser, por exemplo, uma doença bipolar ou outra, e avaliar efeitos adversos, complicações médicas e fatores psicossociais. Entrando já na segunda fase, na fase de continuação, vamos tentar prevenir recaídas e vamos manter então a terapêutica que se iniciou, a abordagem terapêutica da fase aguda. E esta fase vai ter uma durabilidade dependendo do número de episódios de depressão. Se for um primeiro episódio, tem que durar no mínimo 6 meses. Tendo já havido 2 episódios, o mínimo de tempo da fase de continuação é 2 anos.
Temos também, na avaliação subsequente, terem atenção aos sintomas residuais, como a ansiedade, a insónia, a culpabilidade, aqueles sintomas que acompanham a depressão, uma vez que são preditores de recaída, mais até do que antecedentes de depressão no passado. A terceira fase é a fase de manutenção e vamos aqui então prevenir as recorrências. Isto é extremamente importante. Se tivermos em conta que após um episódio depressivo, 50% a 85% dos doentes vão ter um segundo episódio no prazo de 2 ou 3 anos e quando já existe 3 ou mais episódios, a probabilidade de recorrência é 90%. No entanto, a norma não fala em limites temporais para esta fase de manutenção. A monitorização deve ser feita para se avaliar a resposta e a adequação da resposta. Mais uma vez, tenho aqui uma pequena crítica em relação à norma que refere que deve ser, pelo menos até às 8 semanas, deve haver uma reavaliação. Da leitura que fiz, a avaliação deve ser após a primeira ou segunda semana após a instituição da terapêutica. À partida não deveríamos esperar até às 8 semanas. Até depois para a fase aguda, saber se devemos prolongar ou não para além das 6 semanas. E a frequência, ao longo do tempo, vai depender de vários fatores. São eles, por exemplo, a gravidade dos sintomas, efeitos adversos ou comorbilidades. A norma também refere inúmeros instrumentos, referindo apenas que a escolha vai depender da preferência do médico e que nem todos se adequam aos doentes. Não especifica em nenhum. Existem inúmeros, nomeadamente o Hamilton, mas eu aqui sugiro que podem depois utilizar ou não, que também encontrei no UpToDate, que é o PHQ, que é um questionário da saúde do doente, que é curto, é sucinto e vai permitir não só a monitorização e a resposta e avaliar se há a resposta à terapêutica instituída, como também classificar a depressão em ligeira, moderada, moderadamente grave e grave, que vai responder um pouco à questão há pouco feita por um colega nosso, sendo que a grave é considerada quando a pontuação é acima de 20. Então, reorganizei alguma informação da norma em situações e algumas considerações. Antes de mais, ao medicar, temos que informar o doente, temos que o incluir no plano terapêutico dele, tendo em conta as crenças culturais, a preferência do doente e, claro, também os recursos, principalmente na conjectura económica em que nos encontramos. Devemos informá-lo que a interrupção ou esquecimento de um comprimido pode levar a sintomas de descontinuação e, quando estes são graves, deve recorrer ao médico assistente. Vamos iniciar com os limites mínimos autorizados e fazer então uma titulação progressiva. Os idosos muitas vezes são polimedicados e têm então, portanto, maior probabilidade de efeitos adversos ou interações medicamentosas. E, portanto, vão ter maior probabilidade de interromper a medicação e o tratamento instituído. A idade em si também deve ser considerada na instituição da terapêutica, sendo que os antidepressivos tricíclicos em pessoas com 55 anos ou mais, num primeiro episódio, não são primeira escolha. Isto porque são pessoas que vão estar mais suscetíveis aos efeitos adversos dos ADTs, alteração de memória, confusão, alucinações e efeitos anticolinérgicos, são os mais conhecidos. No caso de haver doença cardiovascular, na doença coronária considera-se como antidepressivos mais seguros a sertralina e o citalopram. No caso de haver hipertensão, esta deve ser controlada, de preferência antes da instituição da terapêutica, e o bupropion e o SNRI, os SNRIs, não são considerados como primeira linha, uma vez que podem agravar a situação clínica. Uma chamada de atenção para os ADTs, que têm uma série de efeitos a nível cardiovascular, a hipotensão ortostática, atividade pró-rítmica e prolongamento do intervalo de QT, sendo que doses acima dos 100 mg por dia estão associados, então, à morte súbita de causa cardíaca. A referir que se deve, principalmente, evitar estes antidepressivos se houver história de um infarto agudo de miocárdio recente ou, no caso de haver síndrome congénita de intervalo de QT prolongado. Na depressão psicótica, como já tinha sido referida, a associação entre um antidepressivo e um antipsicótico vão ter maior eficácia terapêutica. A norma refere aqui que estes casos devem ser referenciados para a psiquiatria. Não especifica outros casos, pelo menos nesta norma, a referenciar para a psiquiatria, mas existem uma série de outros, como sabemos, quando há insucesso com a terapêutica instituída ou em certas situações de depressão grave com risco de suicídio acrescido.
Na gravidez e na lactação também temos que considerar que antidepressivo escolher. Não há estudos que demonstrem a eficácia dos antidepressivos nestas situações, mas, pelo que se entende, a fluoxetina ou sertralina serão opções mais seguras. Na lactação, a paroxetina e a sertralina serão as escolhas preferíveis. Não deve haver, à partida, descontinuação da medicação quando se sabe do início da gravidez, uma vez que há um risco acrescido de recaída. A dor crónica e a depressão muitas vezes estão de mãos dadas e até têm vias fisiológicas a nível do sistema nervoso central, fisiopatológicas, em comum. Portanto, existem alguns antidepressivos que vão ser mais úteis no caso do nosso doente ter também queixas de dor crónica. Temos já ADTs como a amitriptilina e os SNRIs, a venlafaxina e duloxetina. Também podem existir, então, alterações metabólicas com os antidepressivos. A referir que pode haver um aumento de peso com a paroxetina, mirtazapina e a amitriptilina, e há um risco acrescido de diabetes mellitus com a paroxetina, a amitriptilina também, mas também a fluvoxamina e venlafaxina. Isto deve ser considerado principalmente em doentes com síndrome metabólica, com doença cardiovascular ou diabetes. A psicoterapia, já tivemos há pouco a conversar, é um bocadinho complicado porque acresce aos custos do tratamento, mas verifica-se que nos estados depressivos que não depressão major tem eficácia igual a um antidepressivo e que quando está associado a um fármaco vai haver uma maior probabilidade de remissão e menor probabilidade de recaída, sendo que podem ser utilizados em associação, principalmente na fase aguda e de continuação, e que podem ser considerados em vez de se associar a um outro antidepressivo ou em vez de se substituir um antidepressivo por outro, quando o primeiro não teve sucesso na fase inicial. Outros efeitos adversos, isto já estou quase a terminar. Os SSRIs podem dar efeitos que podem desaparecer na fase inicial, outros que se mantêm, como a disfunção sexual, sendo que aqui, também de acordo com a pergunta que tinha sido feita há pouco, realmente a norma refere que com os SSRIs, dados sintomas gastrointestinais, pode-se utilizar um protetor gástrico, principalmente se for idoso e se fizer medicação com anti-inflamatória não esteroide, e para ter especial cuidado na utilização dos antiagregantes plaquetários. A referir que a fluoxetina, fluvoxamina e paroxetina têm maior número de interações medicamentosas e a paroxetina, como também referido, está associada a mais sintomas de descontinuação. Os SNRIs têm efeitos adversos semelhantes aos SSRIs, com especial atenção para a ativação noradrenérgica, sendo que pode haver um aumento da tensão arterial, particularmente com a venlafaxina, em doses superiores a 150 mg. Também gostaria de referir que SSRIs, SNRIs, bupropiona e imoclobemida podem gerar sintomas como inquietação e ansiedade, entre outros, que podem melhorar com a redução da dose. Os SSRIs podem gerar acatísia com a ativação psicomotora e inquietação, e nestas situações nós podemos associar outro tipo de fármacos, nomeadamente, mas durante um curto período de tempo, e temos de explicar isto bem ao doente. As benzodiazepinas, beta-bloqueantes, hipnóticos ou sedativos, no caso de insónia, um antidepressivo sedativo, como é o caso da trazodona, ou um antidepressivo regulador de ritmo circadiano. Não esquecer que a suspensão deve ser efetivamente gradual, à exceção de ocorrer um efeito adverso grave, como seria o caso de uma arritmia cardíaca com os antidepressivos tricíclicos. E gostaria de agora abrir um espaço e intervalo para as questões a colocar. Muito obrigado, Sofia. Obrigada, excelente apresentação. Muito bem, parabéns. Eu começava por colocar aqui o desafio ao Dr. Medeiros Paiva, depois de ouvir esta comunicação da Sofia e pronto, tendo noção de que estas duas normas, no fundo, se sobrepõem em muitos pontos, esta é mais dirigida à patologia em si, ou seja, que se calhar como se pretende que seja uma norma de orientação clínica dirigida a uma patologia e não a fármacos, que comentários têm a fazer sobre esta norma em particular, que aparentemente é que vai prevalecer, provavelmente, em termos de depressão? Eu penso que é positiva. É evidente que todas as normas, conforme eu disse logo no início, são conservadoras. Há algumas coisas que podiam ser acrescentadas, mas, de um modo geral, eu penso que isto dá alguma segurança ao médico,
principalmente àquele médico que tem menos experiência, não é? E aquele que tem mais experiência para ver se as práticas que ele está a fazer estão de acordo com estas normas. E os médicos mais experientes o que veem é que, na realidade, o que fazem estão de acordo com as normas, porque, conforme eu disse, as normas são sempre conservadoras. E procuram que aquela lei da medicina, que é não fazer mal, não é? E nisso eu penso que elas são boas. Agora, as normas servem para nós irmos vendo o que é que vai saindo de novo, não é? E há muitas coisas novas. Por exemplo, eu não sei, vou só terminar falando aqui neste aspecto, porque eu acho que é importante, que é se sim ou não, quando um fármaco não tem eficácia, se nós logo à primeira ou à segunda semana se já estamos a revê-lo. Há quem diga que sim, eu acho que não. E há também alguns estudos que mostram que não. Um deles é o STAR-D. O citalopram, o STAR-D, é utilizado em doses médias de 40 mg. É uma ressalva porque eu acho que em Portugal, como há o de 10 mg e o de 20, também há o de 40, mas usa-se muito 10 e 20 mg de citalopram que não tem nenhuma atividade antidepressiva. E, portanto, nós vemos, às vezes, até a matar um fármaco, passo a expressão, porque depois o fármaco não atua, a gente tem mais reveses com ele porque não atua na dose que deve ser. Mas voltando ao STAR-D e voltando outra vez a este problema, se deve ou não esperar, a remissão e resposta positivas do citalopram na dose de 40 mg, em média, demoraram 6 a 7 semanas. O que quer dizer que, se não tivessem esperado 6 ou 7 semanas, o que teria acontecido é que teriam substituído por outro antidepressivo ou teriam logo metido um outro antidepressivo em cima. Não é? Eu bem sei que há casos em que nós até temos que substituir logo ao terceiro dia. Quer dizer, eu não estou a pôr a hipótese de que não se deve ou não substituir um antidepressivo, que o indivíduo tem vómitos, náuseas, não consegue suportar, e então nós temos que dar outro. Aquele não pode ser porque ele é hipersensível a esse antidepressivo. Agora, paciência e seguir mais de perto estes doentes, nós temos, às vezes, êxitos fora destes prazos de 1 a 2 semanas. Era só esta ressalva que eu queria colocar. E muito bem, parabéns pela maneira como expôs estas NOCs. Muito bem. E pronto, Sofia, tu que te dedicaste intensamente a este trabalho, o que é que tu pensas desta norma, como interna da MGF? Sentes-te segura a lidar com isto? Leste a norma bem, com certeza, e achas que isto ajuda a tua prática clínica? Eu tenho aqui. Obrigada. Eu acho que ajuda. Sentir-me segura, eu geralmente só me sinto segura depois de já ter tido experiência de efetivamente fazer e tomar uma atitude. Mas, claro que acho que é bom ter algo que nos oriente e que nos dê uma certa segurança de que estamos a tomar a atitude certa. Agora, a minha crítica de algumas normas que já li, que são pouco objetivas, a informação está muito perdida, repetem frases, são frases compridas que acho que podiam ser muito mais objetivas. Nesta norma, se tu pudesses mudar alguma coisa, o que é que mudavas? Portanto, se calhar fazia uma fusão das duas, porque acho que ainda os quadros da norma 41 de 2012, penso que também tem aqueles quadros que se calhar são úteis para a norma que eu resumi. Okay. Mas, se me permites, eu gostava de fazer aqui realmente este reforço da mensagem. Eu não sei se os colegas já repararam, na nova norma, na norma 34 de 2012, que é a que está neste momento em discussão e que a Sofia apresentou, na secção de fundamentação, existem vários artigos da secção de fundamentação, nomeadamente, por exemplo, a linha K, a linha M,
à linha S, em que fazem, digamos, especificamente esta referência. Ver quadro 1 da norma prescrição de antidepressivos. Ver quadro 2 da norma de prescrição de antidepressivos. Ver quadro 4 da norma de prescrição de antidepressivos. Ora, a norma de prescrição de antidepressivos foi a que foi retirada. Neste momento, se os colegas a quiserem ver, há um sítio onde a podem ver, é no MG Familiar. Porque no site da DGS ela já não está lá. Por isso, deixamos aqui esta mensagem, no fundo, aos colegas quer que estão a trabalhar nesta norma, quer aos colegas da Comissão de Boas Práticas Clínicas, que realmente é necessário, e parece-me que seria importante, incluir os quadros que estavam na norma anterior, porque, no fundo, fazem referência nesta norma a esses mesmos quadros. E, em abono da verdade, aqueles quadros realmente parecem-me ter muita utilidade. Uma das críticas que eu faço frequentemente às normas é que elas realmente são pouco práticas. Nós, médicos, no terreno, no dia-a-dia, precisamos de instrumentos de consulta rápida. Temos uma dúvida na prática clínica, precisamos de uma resposta o mais rapidamente e com qualidade, claro está, não é? E nestas normas não é fácil encontrar respostas rapidamente. Os quadros ajudam nessa perspectiva. Esse raciocínio esquemático que temos que recorrer muitas vezes durante as nossas consultas rapidíssimas ou muito breves, muitas vezes as NOCs vêm-nos massificar um diagnóstico, não é? Vem-nos acumular muita informação e às vezes o descodificar isso tudo ou o representar na nossa cabeça, um quadro do género que o Dr. Medeiros Paiva apresentou, sim, a meu ver, uma boa NOC teria um quadro desses, raciocinar a percepção imediata da patologia e depois, sim senhor, a evidência da terapêutica, parece-me que seria eventualmente mais, mas pronto, fica várias sugestões. Henrique, se me permites, nós agora estamos a entrar numa fase de certa forma, de ping-pong, de grande atividade. Temos aqui uma série de perguntas em linha. Eu ia pedir que vocês fossem respondendo, mas sem se alargarem demasiado, digamos, nas respostas. Mas pronto, confortavelmente e nesta linha de conversar. Antes de mais, ainda antes de entrar nas perguntas, temos aqui um comentário muito interessante, Sofia, dirigido a ti, do Marcos Agostinho. Quero dar os meus parabéns à colega doutora Sofia Pinto, que foi a minha aluna. É verdade. Beijinhos, Sofia, e um ótimo trabalho. Obrigada. Ok. Pronto. Uma pergunta. No caso de uma resposta aguda incompleta, a titulação cruzada deve ser realizada como? Reduz uma ao mesmo tempo que se introduz o segundo fármaco? Sim. Iniciamos uma segunda medicação e, uma vez obtendo resposta, reduzimos a primeira? É a pergunta da colega. Eu, do que entendi, seria mesmo isso. Precisamente para evitar sintomas de continuação, qualquer situação de continuar um antidepressivo deve ser gradual. E nesta situação era gradualmente diminuindo a dose de um em simultâneo com o aumento, com a titulação progressiva do antidepressivo a substituir. Mas quando estamos mas há ali uma ressalva em relação às classes de antidepressivos. Sim, exato. Esta titulação cruzada deve ser considerada a maior parte das vezes, mas se forem de classes semelhantes, talvez não seja tão necessário. Exato. Mas, isso não impede que se deixe o antidepressivo que está, principalmente se ele já fez alguma coisa. Isto é, se ele já melhorou alguns dos sintomas, mas não conseguiu atingir a remissão. E então falta mais qualquer coisa. Já se subiu a dose, ainda continua a faltar qualquer coisa. E nessa altura, embora cá está, eu não vou falar da NOC, porque senão não podia dizer isto. Nesse caso, eu prefiro juntar um antidepressivo, baixar só um bocadinho a dose do que está, porque eu primeiro subi para ver se conseguia resultados, não consegui, baixo para a dose que era a normal e então acrescento um outro antidepressivo. E agora depende, pode-se acrescentar com uma dose baixa ou pode-se acrescentar logo com a dose alta. Porque o doente que já está a fazer um antidepressivo e não resultou, ele
Isto dito de uma maneira, ele é menos sensível a colocar-se um outro antidepressivo já numa dose que não precisa de titulação. Em termos de iatrogenia, em termos de efeitos adversos. E às vezes, ao dar-se esse segundo antidepressivo, o que vai acontecer é que em poucos dias, 5, 6 dias, o doente, então, desaparece os tais sintomas que estavam ali residuais, desaparecem. E nessa altura, é outra pergunta que costumam fazer. E depois mantenho os 2 antidepressivos? Eu mantenho os 2 antidepressivos, até ter a certeza que aquele doente, se é que posso ter a certeza, mas durante o tempo suficiente para eu pensar que ele não vai recair. E então, quando já estou numa fase de 1 ano com os 2 antidepressivos, ou mais, depende, há vários fatores que me podem levar a prolongar ou não esse tratamento duplo, o que faço é ir retirando um dos antidepressivos e ver como é que ele reage. Daí já lentamente. E não é só por causa do síndrome da descontinuação, que é desagradável, mas alguns antidepressivos até têm muito pouco. E alguns doentes, mesmo com aqueles antidepressivos que dão muito síndromes de descontinuação, até nem têm nenhum. Mas não é por isso, é porque se reduzir lentamente, a gente tem a noção de que se voltarem os sintomas, alto lá. Ainda precisa de mais 6 meses. Eu normalmente é sempre mais 6 meses. Nunca digo a um doente, olha, vai ter que tomar a vida toda. E alguns deles eu sei que vão ter que tomar a vida toda. Digo sempre, são mais 6 meses. E são mais 6 meses. E isso o doente, claro que ele ao fim de algum tempo, tantas vezes dizer mais 6 meses, ele diz, nossa, isto é para toda a vida. E nessa altura ele já está preparado para isso. Estas coisas, é evidente que não vêm, mais uma vez, não vêm nas normas. Não. Mas nessa linha das associações, nós, de certa forma, estamos muito habituados a trabalhar com associações de fármacos em certas abordagens de certas patologias. Eu recordo, por exemplo, a hipertensão, em que muitas vezes até já vêm associações fixas de vários medicamentos. Nesta área não é algo que estejamos tão habituados a. A minha pergunta vai no sentido do seguinte: que tipo de associações, e porque na norma também não se encontra muito facilmente resposta a esta pergunta, naqueles casos em que realmente não há resposta, que tipo de associações é que são consideradas na sua prática, uma vez que realmente não pode outra vez basear-se na norma, é que realmente quais o tipo de associações de antidepressivos que mais acaba por usar na sua prática clínica e que, de certa forma, são mais seguras? Há um colega nosso americano que tem muita piada e ele até nas suas palestras canta, que é o Stahl. Não sei se pelo menos viram, há livros de psicofarmacologia do Stahl, é tudo feito com bonequinhos. Aquele slide que eu construí com aquela roda e tal, foi mais ou menos baseado em alguns dos bonequinhos que ele faz. E ele, como americano que apelidou logo uma associação que ele costuma fazer e que diz que é uma coisa fabulosa, de California Rocket Fuel. Ele considera o California Rocket Fuel, porque ele é da Califórnia, esse Stahl, a associação de venlafaxina com mirtazapina, a associação bomba. Não sei se repararam que naquele slide que eu vos apresentei do estudo de associação da mirtazapina com bupropião, mirtazapina com fluoxetina, mirtazapina com venlafaxina, essas associações são as associações que mais relatos têm da imprensa médica, dos trabalhos de investigação médicos. O que é que quer dizer? Quer dizer que tem que ser uma associação de um fármaco que tenha um mecanismo de ação, não sei se sabem, a mirtazapina tem um mecanismo de ação que não bloqueia a recaptação. Isto é, ele vai atuar no receptor pré-sináptico e faz aumentar a noradrenalina e a serotonina na sinapse. É um mecanismo de ação diferente do mecanismo do bloqueio da recaptação. Juntando o bloqueio da recaptação a este outro mecanismo, que é o bloqueio do receptor
pré-sináptico, que deixa de ler a quantidade de substância noradrenérgica, na sinapse, e, portanto, obriga a célula a libertar. Esta associação é a associação, ele tem razão, é na realidade uma bomba, não é? E quando nós temos doentes com depressões resistentes e às vezes a arrastarem-se, nós vemos que se estão a arrastar anos, e quando se faz uma associação desses, às vezes é tal bomba, o tal rocket, California Rocket Full do Stahl. Henrique, posso ir partilhando? Temos aqui uma pergunta para a Sofia. Sofia, está à vontade. Eu não sei se tu saberás a resposta ou não, ou até se às vezes o Dr. Medeiros Paiva souber alguma informação neste caso. Tu falaste, salvo erro, do questionário PHQ9, não é? E então a Cláudia colocou a seguinte questão. O questionário referido foi validado para a população portuguesa? Sabes? Tens alguma informação? Não sei. Realmente questionei-me disso hoje, mas não fui pesquisar, não encontrei tempo para isso. Também não sei se é. O Hamilton foi. O Hamilton Eu penso que... mais do que standardizado. Agora é assim, não sei. Eu penso que o PHQ9, para a depressão, não estudei este questionário precisamente. Penso que não está validado para a população portuguesa. Penso que não está. Penso eu, porque o PHQ4, que é abreviado, que é o PHQ2, e o GAD2, ou seja, no fundo é um questionário ultra rápido de screening de ansiedade generalizada e de depressão, o PHQ4, também não está. Eu penso que são da mesma série, acho que nenhum deles está. Nem o GAD7 da ansiedade está validado para a população portuguesa. O GAD7 está em vias de... Está em processo de... Mas o PHQ9 penso que não. Para a população portuguesa penso que não. Mas é uma ferramenta útil. Ser uma ferramenta útil, o Hamilton eu já vi e é um bocadinho mais extenso, é um bocadinho entre a resposta do doente e a nossa interpretação, e este realmente pareceu-me sucinto e muito fácil de interpretar. Sem dúvida. Sofia, mas nessa linha, desculpa lá, a norma manda-nos decidir se continuamos, se não continuamos tratamento na reavaliação dos doentes com base na redução da percentagem de sintomas. Pois. Como é que se calcula essa percentagem de sintomas? É assim, lá está. Ou estou a ser ingênuo? Do que eu li... Pronto. A minha bibliografia não foi assim muito extensa, mas do que eu li, lá está. O tal PHQ9 tinha que, se a redução, de acordo com a pontuação, se tivermos uma pontuação abaixo de 6, já temos remissão. Por isso, acima de 20, além de classificar em ligeiro, moderado e grave... Então, a percentagem deduzes tu? Ou dos pontos. Que seria a redução dos pontos do resultado do PHQ9, que não está validado para português, mas que nos é imposto por uma norma de orientação clínica em Portugal. Exato. E que seria mais fácil. Eu não sei qual é a norma, mas por exemplo, lá Hamilton está abaixo de 7. E também está validado. E aí também se poderia ser usado neste, ou seja, avaliávamos o doente no início antes de instituir tratamento, na reavaliação voltaríamos a usar o Hamilton e verificávamos se o resultado do score se baixa naquela percentagem que segue. E a redução da percentagem de sintomas é de acordo com a pontuação dessas escalas. Okay. Normalmente, quanto tempo é que demora um doente a responder à escala de Hamilton? Depende, há duas, há de 21 itens e há 17. A 17 é à roda de um quarto de hora. E a norma determinada de 17 ou de 21 não diz? Do que eu li, não se disse, já não me recordo, mas é uma coisa rápida. São, salvo erro, umas 9 ou 10 perguntas com uma pontuação fácil. Desculpe, o Hamilton disse quanto tempo? Um quarto de hora. Ou seja, os 15 minutos da consulta. O PHQ9 tem a vantagem de ser de autorresposta também, não pode ser na sala de espera. Exato. Antes do doente entrar para a consulta, pode responder às questões. Estou a ser um bocadinho mauzinho agora. Mas acham isto praticável, a sério? Não é praticável nós termos... O que é praticável é perguntar ao doente é normificável. Quais são os sintomas, de que é que ele se queixa. Ou, ainda mais, perceber que há alguns sintomas que são muito frequentemente residuais e que ele não se queixa e perguntar. Se ele disser que não,
Se ele não tiver nenhum desses sintomas, nós temos a remissão. Agora, precisamos é de saber quais são os sintomas que devemos perguntar. E aí, nós fazemos essa pergunta em 5 minutos. 4 minutos. Porque fazemos 4 perguntas ou 5 perguntas relativamente aos tais sintomas. Normalmente, quais são os sintomas que permanecem e não se atinge a remissão e ficam sintomas residuais? É a insónia. É o mais frequente sintoma residual. É às vezes uma certa indiferença, que nunca é perguntada, porque o indivíduo, o humor, já me rio e tudo, e está indiferente, e ele diz logo que sim. Pois estou. E é o companheiro, às vezes, que se queixa. E há os sintomas que a gente considera colaterais, porque são por diminuição da libido, são colaterais, mas muitas das vezes já existiam antes de ter tomado o antidepressivo. E a diminuição da libido continua porque o antidepressivo não lhe vai resolver esse problema. Portanto, há uma série de sintomas que, mesmo sem as escalas, nós podemos... Eu penso que até porque as escalas são geralmente estudadas e produzidas em ambientes mais ou menos controlados, que muito dificilmente reproduzem a consulta do dia-a-dia, seja em psiquiatria e se calhar muito menos em cuidados de saúde primários, não é? Em que nós, na nossa consulta, temos ali em termos de tempo e em termos de multiplicidade de temas que temos que abordar, é brutal, e estarmos a aplicar uma escala nessas condições pode-nos ser muito difícil. Acho que esta nossa percepção de quais foram os sintomas iniciais e da redução, aliás, isso vem na norma também, nós registarmos os sintomas todos e a avaliação, são os 2 primeiros pontos da norma, não é? De estar ali a fazer aquele registro todo. No fundo, essa vigilância dos sintomas é um bocadinho mais no campo da nossa própria percepção do que é que tem acontecido, os principais sintomas, se remitiram, se não remitiram, e tendo a hipótese de aplicar um desses Eu espero que sim. O que me preocupa é que, como vocês sabem, estas normas são para ser auditadas e as auditorias clínicas já estão a ser implementadas no terreno. Por exemplo, um auditor, se for seguir à regra o que está na norma, no futuro vai verificar se nós registramos se houve percentagem de redução ou não neste tempo. E realmente parece muito complicado estar a aplicar uma norma de orientação clínica no ritmo de trabalho que nós temos, com as consultas que temos, de 15 a 15 minutos, etc. Mas pronto, fica aqui um bocadinho e ainda por cima depois há aqui incoerências, ou seja, desde escalas não validadas para a população portuguesa, ou seja, há aqui vários aspectos. Se me permitem, agora vou avançar com outra questão. Marco Gonçalves faz a seguinte questão: quais considera ser as indicações para tratamento compulsivo na depressão? Se é que existem. Só nas depressões endógenas e graves. Que hoje até, eu vi, no princípio da minha carreira, vi algumas depressões dessas, que lembro-me perfeitamente do indivíduo ter chegado ao pé de mim e dizer: o meu funeral foi ontem. E eu já não existo. O meu corpo é um cadáver. Portanto, isto é o chamado delírio de negação de Cotard, que eu nunca mais vi essa vez, talvez princípio dos anos 70, logo a seguir eu ter-me formado ali no Conde Ferreira. Claro que essa depressão, quer dizer, se ele se negar a tratar, tem que ser tratado compulsivamente. Depois, o problema do suicídio é um problema muito complicado. Porque alguém diz: eu vou-me matar, mas vai mesmo? Claro que se ele diz que se vai matar, há um risco de se matar. E depois vamos interná-lo porque ele diz que se vai matar? É muito difícil. Nesse sentido, ou seja, realmente as normas, todas elas nos mandam avaliar o risco de suicídio e depois alertam-nos para que não devemos iniciar a terapêutica, não é? Por poder aumentar esse risco de suicídio. Então, como é que fazemos? O que é que fazemos? Não, ou seja, referenciamos para a psiquiatria, interna-se... Provavelmente. Mas realmente... Depende. Eu o que é que faço? Eu, quando tenho alguém que eu acho que tem um risco de suicídio, que eu avalio que tem um risco de suicídio, eu ou tenho uma pessoa que vai ser a extensão de mim em casa, e ele pode ir para casa,
E vejo se essa pessoa que vai ser a minha extensão, se tem alguma autoridade sobre o doente, que às vezes não tem, não é? Mas se tem, ele vai cumprir e o outro vai aceitar, porque é uma emanação de mim e eu procuro sempre, tenho o doente na minha frente e tenho a pessoa que o próprio doente elegeu para a proteger. Se não há nada disso, tem que ser internado. Mas é um bocadinho complicado, porque nós não internamos um diabético com hipertenso que não queira ser tratado. É diferente. Porque não tem as suas capacidades totais, não é? O que a Sofia está a dizer é que o doente pode recusar ser internado e pode recusar ser E aí entra nas normas do internamento compulsivo. Isso depois é... Agora, eu estou a dizer, se eu conseguir convencer o doente a ser internado e ele aceitar ser internado. Agora, se ele não aceita e eu acho que há um risco de perigo de vida para ele, eu entrego aquilo a um internamento compulsivo. E quem vai decidir se ele vai ser internado ou não? O juiz. Ninguém pode ser privado da liberdade, mesmo que não tenha consciência disso, a não ser um juiz. E antes disso não prescreve o antidepressivo até ele estar sob internamento. Para que é que eu vou prescrever um antidepressivo se eu sei que se ele começar a tomar o antidepressivo, os primeiros 4, 5 dias ele ainda vai ficar pior? Mas ele provavelmente, era o que eu dizia aí, o núcleo do humor não vai ser atingido pelo antidepressivo nos primeiros 8 a 15 dias. Não vai ser atingido. O que vai ser atingido é a parte motora. Ele vai ficar desinibido e vai se matar. Pode passar ao bar. Exatamente. Obrigado pela resposta. Uma outra pergunta da Maria Augusta Pereira. Boa noite. Qual é o antidepressivo a usar na mulher que está a amamentar? E depois a Helena tentou responder e diz ela, na amamentação, paroxetina e venlafaxina, creio. Era paroxetina e a sertralina. Ok. Mas na amamentação. Mas na amamentação, sim. A paroxetina Não se pode tem dar maior na probabilidade de amamentação, malformações. é a fluoxetina, nem pensar. Pois. A paroxetina, é assim, todos eles estão associados já à partida a uma maior probabilidade de parto pré-termo ou de aborto espontâneo, entre outros. A paroxetina, durante a gravidez, não, porque há um risco acrescido de malformações congénitas. A sertralina era o único que dava tanto na gravidez como na amamentação. Por isso, se fosse assim uma coisa de novo, eu provavelmente eu, mas a minha prática clínica é pouca, seria a sertralina, porque assim poderia continuar depois na fase da amamentação, sem haver troca de antidepressivos. Ok. Obrigado, Sofia. Aqui uma outra questão de um colega anónimo, pelo menos eu escapou-me o nome, mas acho que estava como anónimo. Já que abordou o STARD, eu não sei se falta aqui. STARD. Isso, ok, STARD. Como definiria hoje, com as novas armas terapêuticas, SNRI, quetiapina, olanzapina, o último patamar de titulação terapêutica? É evidente que há uma sequência, há um primeiro nível, há um segundo nível, há um terceiro nível. É evidente que o primeiro nível é subir a dose, o segundo nível é associar um antidepressivo, de preferência que seja com outro mecanismo de ação, e depois numa terceira ordem nós vamos usar fármacos que não são os mesmos, não são denominados antidepressivos. Alguns até têm efeitos antidepressivos também. Podíamos depois falar sobre isso. Mas que potenciam o antidepressivo. E então teríamos os antipsicóticos. Antipsicóticos de segunda geração. Mas não só. Nós podemos potenciar um antidepressivo até com ácidos gordos ômega 3. Podemos potenciar um antidepressivo com ácido fólico, mais até nas mulheres do que nos homens. Mas há casos em que isso é uma potenciação real, não é? E há estudos que mostram essa eficácia. Portanto, antipsicóticos de segunda geração, não os de primeira. E porquê os de segunda? Porque os de segunda têm, se nós virmos a estrutura química dos antipsicóticos de segunda geração, a tal olanzapina, a quetiapina, etc., eles próprios, na sua estrutura química, têm mecanismos de ação antidepressivos. E por isso é que os de segunda geração potenciam o antidepressivo.
Não são mais usados como potenciação estes antipsicóticos de segunda geração, embora estejam aprovados, não pelas... embora as NOCs também falam nisso, mas a FDA aprovou 3 antipsicóticos de segunda geração como potenciadores dos antidepressivos, que são a quetiapina, a olanzapina e o aripiprazol, os 3 comercializados em Portugal. A EMA, isto é, o organismo que superintende na Europa os medicamentos, não aprovou os 3, só aprovou um. Só a quetiapina, neste momento, é que está aprovada como potenciador dos antidepressivos no caso de depressões difíceis de tratar ou depressões resistentes. E isto ainda falta falarmos, por exemplo, na eletroconvulsivoterapia, não é? Que o próprio STAR-D também não falou. Nem falava nos antipsicóticos de segunda geração, porque também foram 5.400 doentes que entraram nesse estudo do STAR-D, portanto é um estudo com muito peso e que nos deu muitos ensinamentos. Muito bem. Também temos aqui uma pergunta e uma resposta interessante. A Cláudia faz a seguinte pergunta. No caso da disfunção sexual, quando o utente não tem capacidade económica para comprar Valdoxan, qual é a melhor opção? E o José Agostinho Santos fez a seguinte comentário à pergunta da Cláudia. Cláudia, é uma boa questão, mas penso que a trazodona será uma boa opção. E depois, entre paredes, coloca em tom de brincadeira, no caso do homem, até pelos efeitos laterais possíveis da trazodona, priapismo, exclamação. Penso que a gomelatina... Penso que a gomelatina e a trazodona são boas opções na disfunção sexual pré-existente ao quadro depressivo. Também faço essa questão ao excelente painel desta noite. Qual foram os dois que eu não... A gomelatina Sim. E a trazodona. Sim. Falta aí uma terceira, que é o bupropião. O bupropião também não tem nenhuma... Todos os fármacos que atuam... À noite, não é? Deixa-os acordados toda a noite, mas não provoca disfunção sexual. Sim, mas não provoca. Pelo contrário, até é um dos fármacos que nós podemos associar com outros. E há outro que também não provoca disfunção sexual. O problema é que engorda muito, que é a mirtazapina. Okay. Aliás, os fármacos que não atuam diretamente na serotonina, o que é que faz haver disfunção sexual? É o grande aumento de serotonina na sinapse e depois os receptores pós-sinápticos, os 5-HT2, receberem essa serotonina. E esses 5-HT2 que recebem a serotonina dão várias coisas. Inibem o apetite, mas também inibem o apetite de comer, mas inibem o apetite sexual. A mirtazapina bloqueia esses receptores, não deixa atuar nesses receptores e o que é que ela faz? Aumenta o apetite de comer e aumenta o apetite sexual. Portanto, se querem ter sexo, têm que ficar um bocadinho mais gordos. Há um número de quilos que aumenta habitualmente? Ou há um limite? A mirtazapina aumenta muito. Muito. Por exemplo, a fluoxetina tem ideia que há uma diminuição de peso na fase inicial, mas é limitada. Sim, mas a mirtazapina aumenta muito e em alguns doentes aumenta mesmo muito e continua a aumentar. Noutros aumenta no início e depois não aumenta. Ok, estamos a aproximar do final. Temos aqui só mais duas perguntas. A primeira, da Ângela Campos. Mas é possível tratar a depressão ligeira, moderada, grave, ignorando as dificuldades da classificação, só com antidepressivos? Fala-se em ajuste de dose, coterapia, switch, etc. Mas, na prática, o SNS não dá resposta em termos de acessibilidade à psicoterapia, de qualidade, e vamos ignorando essa componente do tratamento. Que expectativas podemos ter neste contexto? Enfim... Poucas. Poucas, porque neste momento não há dinheiro. E se há alguma coisa que é mais caro do que os medicamentos, é a psicoterapia. É muito mais barato um SSRI do que fazer psicoterapia. Mesmo a longo prazo? Principalmente a longo prazo. Quanto tempo é que demora a fazer uma psicoterapia? Não é? Não. Quanto tempo em termos de uma consulta? Ah, sim. Tem que logo pôr 3 doentes de lado. 45 minutos. E depois não é fazer uma consulta agora e depois mandar vir 3 meses depois ou 1 mês depois.
E é isso que se faz. Vê-se um doente, dá-se um medicamento e um mês depois bem. Não, tinha que o ver todas as semanas. E a questão é que não substitui em si... É vez 3, 15 minutos numa coisa, e vez 4 por mês. Não faça as contas. Não, o nível intermédio, o nível de alguns centros de saúde, algumas USFs têm psicólogo, não é? Cada vez menos. Mas Alguns casos. Ainda alguns. Em termos de custos, acredito que seja porque o facto de fazerem psicoterapia, geralmente o médico de família também prescreve, ou seja, é um acumular, em termos de custos, é um acumular. Psicoterapia em monoterapia. Mas pode não psicoterapia em monoterapia, pois pode não prescrever. Pode não a prescrever, psicoterapia mandar em monoterapia não substitui... psicólogo, e o psicólogo até vai ter êxito. Não tenho dúvidas que vai ter êxito. E que o doente vai melhorar. E provavelmente temos aqui um outro aspecto, é que principalmente nas depressões leves, se ele tiver psicoterapia, a probabilidade de recair é menor. Aí sim, em termos... Não é? Em relação às depressões E leves, agora? é que pode ter muito espaço. E o psicólogo, quantos doentes vai ver? Mas lá está, quando eu refiro a longo prazo, não é só nos custos com o terapeuta, é depois a pessoa começa se calhar a trabalhar mais cedo, menos baixas, por isso digo, a nível económico, a longo prazo não terá menos custos. A psicoterapia. Na depressão ligeira. De investigação. Se um dia tu quiseres doutorar. Isso que diz é verdade. Agora, o problema é que quando se tem que pagar dívidas e tem que ser é daqui por 15 dias, Só que, quero lá saber se daqui por um mês ou daqui por 2 meses passa. só que as dívidas é isso, é que nós estamos sempre em Portugal a pensar a curto prazo, e a longo prazo é tudo muito mais caro e as dívidas são maiores. Claro, tem razão. O Sr. Vítor Gaspar tem que vir assistir aos webinars das NOCs com muita urgência. Ora bom, um comentário da Tatiana Borbotova que eu penso que dava um outro webinar só esta pergunta. Como atuar no caso da depressão atípica? No fundo, eu penso que ela quererá perguntar se há muita diferença de abordagem ou não. A abordagem é a mesma. O êxito da terapêutica é que é muito menor. O êxito da terapêutica é muito menor. Obrigado pela resposta, mas Tatiana, isso depois, uma resposta mais completa, teria que ser um outro webinar. O comentário de Inês Brito pergunta: e que pensa da baixa popularidade da buspirona e milnaciprano em Portugal? São por dois motivos diferentes. A buspirona é porque, na realidade, é o fármaco errado para a doença errada. Ele pode ser muito bom. Teoricamente, é um fármaco espetacular. Na prática, o doente ansioso não pode esperar muito tempo que atue o medicamento. E ainda por cima, a atuação do medicamento é em poucos doentes. Há doentes em que, na realidade, a buspirona atua, mas o ansioso, se há alguma coisa que não pode, é esperar. Enquanto que o deprimido está para ali, até espera, que não quer é que o chateiem, até fica na cama e não quer ir a nenhum sítio. O ansioso vai à procura de tudo o que houver para o salvar. E a buspirona não o salva. Isso é o inêxito da buspirona, é esse. Com o milnacipran, tem mais efeitos colaterais do que os outros dois e pertence a um laboratório europeu. Acho que está tudo dito. Pinto Santos faz um comentário. Eu acredito que as competências nucleares da medicina geral familiar compensam em parte uma psicoterapia que não pode ser realizada. Sabemos bem que há certas consultas que não podem ter apenas 15 minutos. Há quem lhe chame as consultas sagradas.